Olá, futuros milionários e milionárias, como vocês estão? Tudo bem? Luiz Gustavo de novo na área, hoje para falar sobre um tema aí polêmico, né? Por que você não quer ser rico? Isso é interessante, né, pessoal? A gente sabe que todo mundo entende aí, todo mundo pelo menos consegue compreender que para você chegar numa situação financeiramente estável, não é uma coisa impossível, que dá para todo mundo conseguir, só que pouquíssimas pessoas conseguem. E aí é que tá, por que pouquíssimas pessoas conseguem atingir a sua liberdade financeira? É simples, pessoal, porque exige alguns sacrifícios. E esses sacrifícios, muito poucas pessoas estão dispostas a fazer. Então você tem que ter um sacrifício agora para poder colher depois. E aí as pessoas não querem fazer o sacrifício que precisa ser feito. E isso complica demais a situação. Então, quando a gente fala que a riqueza é possível para todas as pessoas, mas que nem todo mundo está disposto a ser rico, primeiramente, você precisa estar disposto a buscar o conhecimento. Sabe, gastar aí um tempo atrás de livros, como eu já dei aqui várias vezes ideias aí, sugestões para vocês de livros, buscar aprender cada vez mais, aprender a gerenciar dinheiro, aprender a como se planejar, a como construir uma mentalidade blindada em que você não gaste tudo que você ganha. Então tudo isso é muito complicado, não é uma coisa tranquila de se fazer. E por que não é tranquilo? Porque a nossa própria educação, você já parou para pensar nisso? A educação que nós recebemos e a sociedade ou te falam que o dinheiro é sujo e que não é uma coisa boa, ou que é muito difícil você conquistá-lo, que é muito complicado você abrir mão, que você não deve parar para pensar nisso, que você tem que depender do seu gerente de banco, e no fundo não é nada disso. Sabe, a pressão que eles fazem para que você entre naquela roda e de gastos desenfreados para girar a economia, para comprar coisas que muitas vezes você não precisa. Eu quero aqui propor um desafio para vocês. Vá aos cômodos da sua casa e olhe ao redor tudo que você tem e veja lá e mentalmente você faça uma avaliação. O que você realmente precisa e o que você acabou comprando por impulso e que você usou no máximo uma, duas vezes e depois nunca mais nem precisaria ter aquilo na sua casa. Você vai ficar impressionado que é muita coisa e se você colocar na ponta do lápis os valores que você gastou, é algo impressionante. Então é essa situação que eles vão bombardeando a gente que tiram essa questão do conhecimento, de você ter essa mentalidade de investir apenas naquilo que é necessário realmente. Muitos até falam de uma vida minimalista. O que é uma vida minimalista? É você viver com o básico que você precisa, tá? E poder aí não ficar ostentando, não ficar comprando coisas desnecessárias. Só que o que trabalham, que colocam para você é exatamente o contrário. Você precisa sim de um carro todo ano para poder mostrar para o vizinho ou para a família que você está bem, que você... Ninguém precisa saber se você está bem ou não. É você e a sua família ali. Você, a sua esposa, os seus filhos. Vocês têm que ter o conforto mínimo e terem a condição de construírem o seu patrimônio para poder continuarem bem quando você estiver aí entrando para a terceira idade, quando você pensar em se aposentar. Porque queira ou não, esse tempo vai chegar. Sabe, a sua energia hoje, com 20, 30 anos, não vai ser a mesma com 50, que nem eu estou com 52 agora, ou com 60, 65, 70. Não vai ser a mesma. Você não vai conseguir trabalhar da mesma forma, você não vai ter as oportunidades que você conseguiu quando era ou é mais novo. Tudo isso tem que ser pensado. E a sociedade não fala sobre isso. Eles só falam sobre consumir, sobre mostrar, sobre ostentar. É rede social falando que você tem que ter isso, tem que ter aquilo, tem que ser melhor que fulano, tem que ser melhor que cicrano. E não tem. Não existe isso, sabe? Então eles vão trabalhando as coisas de uma forma que você vai se deixando levar. A mentalidade começa por aí. É você entender que você precisa investir para buscar o necessário para viver, mas também que você tem que separar um dinheiro, você não pode gastar tudo que você ganha, para que você construa o seu futuro financeiro. Então isso é um ponto muito importante. Quem aprende e quem se dispõe a ser rico e a mudar de condição, tem isso muito bem definido na sua vida, entende que os sacrifícios que vai fazer são muito benéficos no longo prazo,
que tudo bem, vai ser um pouco dolorido agora, claro que vai. Você ter que abrir mão de ir num barzinho todo final de semana, de sair com os amigos sempre, é óbvio que isso não é gostoso. Todo mundo queria fazer tudo que é delicioso pra gente, tudo que nos dá prazer, mas não é assim que tem que funcionar, não é assim que funciona, a menos que você não queira ter essa vida boa lá na frente, e aí você, ciente disso, você assume a responsabilidade de se manter da mesma forma que você está hoje daqui 20, 30, 40 anos. E aí, pessoal, isso nos leva àquela velha questão de mas eu não me preocupo, Luiz, com o amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. Só que você se esquece que o amanhã vai chegar de qualquer forma. Você pode até não se preocupar com ele, mas ele vai chegar e aí você vai ver o nível de preocupação que você vai ter. Eu vou deixar aqui um exemplo. A média hoje do INSS, de pagamentos da aposentadoria, eu já falei isso aqui, tem um vídeo aqui sobre isso, é de R$ 2.400, tá? Então vamos supor que você aí tem um casal que ganha, ele 3 mil, ela 3 mil, eles vivem com 6 mil reais, é só um exemplo, tá, pessoal, para vocês entenderem. 6 mil reais de renda familiar. E aí eles gastam tudo, eles colocam o padrão deles em cima desses 6 mil reais. Quando chegar lá na frente que eles entrarem na aposentadoria, ele vai aposentar com 2.400 e ela com 2.400. Então, se você fizer as contas, aí vão ser 4.800. Você tem R$ 1.200 a menos do que você tinha quando você vivia com esses 6 mil. Você não se preparou, você não pensou no futuro, você não construiu uma renda e um investimento para te gerar uma renda extra. E aí, como é que você vai fazer? Você vai conseguir reduzir esses 6 mil para 4.800? E aí, pior, do jeito que a coisa está sendo constituída hoje, você vai aposentar, digamos, com 65 anos e vai viver até uns 80. Nós estamos falando de 15 anos, no mínimo aí, né? Se você cuida da sua saúde. 15 anos, você vai conseguir viver dessa forma? Outra questão, quando você chegar nessa idade de 65 anos, você tem aumento do seu custo de vida por causa da idade, com medicação, saúde em geral, né? Então, consultas, médicos que você vai precisar, uma fisioterapia de repente, várias questões, tá? A sua mobilidade vai ficar mais comprometida, você vai precisar de ajuda de repente. Já pensou nisso? Então quando acrescenta essas coisas, você não só não vai conseguir viver com os 4.800, como você vai ver que vai precisar de mais do que desses 6 mil que você tinha. E aí bate o desespero, mas aí não tem mais o que fazer, porque você não tem como fazer essa situação mudar. Essa conscientização para que você consiga, por exemplo, agregar uma renda. Hoje você consegue, amanhã você não consegue. Então tudo isso tem que ser pensado, pessoal. E eu não vejo quase ninguém fazendo isso, sabe? Analisando essas questões. Hoje está tudo muito bem, hoje eu ando de carro zero, hoje eu viajo para a praia quase todo final de semana, hoje eu aproveito, eu saio no barzinho, eu gasto aí meus 300, 400 reais por final de semana, mas e amanhã? Como é que você vai fazer? Então tudo isso é muito sério e é, mais uma vez, por isso que muitas pessoas não conseguem atingir a liberdade financeira e falam que isso é impossível. Aí põe a culpa no governo, põe a culpa no mundo, crise, pandemia. Não, você não se preparou. Você tinha que estar preparado para situações como essa, de emergência, para não depender dos outros. A gente sempre fica muito na dependência dos outros. Então, toma cuidado com isso. Agora eu quero trazer uma outra situação. Vamos lá, esse mesmo casal, tá, que ganha aí os seus 3 mil reais e mais 3 mil reais, eles estão ganhando 6 mil reais de renda e aí eles decidem que eles vão viver com 5.500. Olha só, eles simplesmente vão guardar aí 500 reais por mês. Tá? E começaram a fazer isso ao longo da vida para não dependerem do INSS e fazem isso como uma aposentadoria deles, particular. Tá? Então eles não vão depender e durante 35 anos eles guardam só esses 500 reais. Tá? Eles não guardam nada mais além disso, 500 reais religiosamente todo mês. O que vai acontecer? Depois de 35 anos, eu até anotei aqui, eles vão chegar a um patrimônio de cerca de 2.700.000 reais. É isso mesmo que você está ouvindo. Porque o tempo, o efeito multiplicador aí dos juros compostos, te dá essa condição. Então você veja, eles desceram um pouco o nível de vida deles, apenas 500 reais
deixaram de gastar para poder aplicar esse dinheiro e chegaram a 2 milhões e 700 mil reais. 2 milhões e 700 mil reais, nós estamos falando aí de um patrimônio que você vai ter, que investidos vão te dar essa tranquilidade que você precisa, sabe? E aí você não vai precisar mais viver só desses 2.400, tá? Que você teria aí de INSS da sua aposentadoria pelo governo. Você teria mais esse seu patrimônio te dando esse colchão de segurança lá na frente. Olha que interessante. Terceiro ponto, você precisa buscar esse conhecimento, ter essa noção de que você precisa buscar esse conhecimento financeiro, tá? E não depender de outras pessoas. Por quê? Porque, novamente, o que vendem pra gente, o que a sociedade coloca, governo, bancos, né, que são os grandes interessados nesse caso das finanças, eles falam para você, olha, investimento é muito complicado. Entrega aqui pra gente que eu vou cuidar do seu dinheiro. Só que ele não cuida do seu dinheiro como deveria. Ele cuida pensando nas vantagens deles. Quer um exemplo? Veja aí quanto lucram os bancos todos os anos. É uma verdadeira fábula de dinheiro. E isso é com o seu dinheiro. Que eles te pagam uma merreca e pegam o seu dinheiro de graça, emprestam a juros altíssimos e depois a grande parte do lucro fica com eles. Tá? E o governo é a mesma coisa, o governo não está interessado em você ter educação financeira, senão ele já estaria aí dando prioridade com isso nas escolas, por exemplo. Ele já estaria te incentivando a buscar esse conhecimento. Então não espere, vá você atrás desse conhecimento, porque se você ficar refém de outras pessoas, você vai ficar sempre nessa situação estagnada, sem saber como investir, o que fazer com o seu dinheiro, vai acabar, se não torrando ele todo, fazendo maus investimentos, né? Porque as pessoas vão estar aplicando para vocês em coisas que não fazem o menor sentido, como ofereceram em outro dia até para minha mãe um título de capitalização, falando que era o melhor investimento do mundo. Um absurdo, pessoal. Título de capitalização é uma coisa horrível. Não façam isso, tá? Então, não confiem. Vá atrás, busque, faça esse sacrifício, que é um dos sacrifícios, né, que a pessoa tem que fazer, que é ir atrás, estudar, buscar um bom livro, buscar, e hoje nós temos conhecimento infinito, aí, principalmente no YouTube. Só que as pessoas não querem, as pessoas querem ver, mais uma vez, né, ver dancinha, ver cachorrinho bonitinho abanando o rabinho, fazendo gracinha. Não tenho nada contra você ver esse tipo de conteúdo, mas não que isso faça parte de 1h30, 2, 3 horas do seu dia. Não tem necessidade. Para quem está disposto a mudar de vida e a conseguir uma liberdade financeira, você tem sim que investir nessa sua educação e não ficar dependendo de ninguém. Porque ninguém vai aplicar melhor o seu dinheiro que você mesmo. Até porque eles não têm a noção que você tem do que você quer no futuro. Ninguém sabe, só você. Então, a melhor pessoa para poder gerenciar e investir o seu dinheiro é você mesmo. Tenha sempre isso em mente. Eu não estou falando aqui que você tem que abrir mão de tudo e não fazer nada, não ter gastos e prazeres nenhum com a sua família e que só tem que guardar dinheiro. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que você tem que ter um equilíbrio. Tá? Então, se você vai e quer sair para um barzinho, ao invés de você sair todo final de semana, sai uma vez por mês. Investimento e liberdade financeira é sempre sobre bom senso, saber como fazer a coisa. Você decide, você quer viver com esses 2.400 por mês, cada um, ou você quer ter esse patrimônio de 2 milhões e 700 ao seu dispor e poder oferecer uma vida mais confortável, uma vida tranquila, uma vida melhor para a sua família. É isso, é simplesmente disso que se trata. E aí eu gosto sempre de falar que a minha função aqui não é falar sobre certo e errado, é trazer as informações, simplesmente eu só trago as informações para você raciocinar, pensar e falar isso aqui ou aquilo faz mais sentido para mim. Tá? Só não se esqueça que é uma frase que eu adoro, que eu gosto muito, uma das minhas prediletas. O plantio, ele é opcional, mas a colheita é obrigatória. Tenham isso sempre em mente. Entendam a situação e vejam o que faz mais sentido para você saber o que te trará a sua liberdade financeira, para dar o conforto, como eu falei, para sua família, e aí você faz a escolha e traça o seu caminho, sempre pensando
na questão do estudo, do planejamento, da construção do seu patrimônio, saber gastar, que é muito importante, e aí você sim vai conseguir, vai poder chegar lá na frente e falar, olha, eu escolhi esse caminho aqui da liberdade financeira e consegui conseguir o sucesso nesse meu objetivo. Porque a maioria não está disposta, não faz nada para chegar a essa liberdade financeira e, é claro, não vai conseguir. E aí depois lá na frente vai ficar chorando e vai falar que os poucos que conseguiram ou deram sorte ou fizeram alguma coisa de errado, fizeram alguma tramóia, e nem sempre é assim, né? A gente sabe que tem aí muito esforço, muito sacrifício, muita dificuldade para se chegar, mas é com planejamento, é com esforço, com sacrifícios. Esse era o vídeo que eu tinha para deixar para vocês hoje. Não se esqueçam, dividendos enriquecem. Se esse vídeo acrescentou para você, não se esqueça, deixe o like, compartilhe e principalmente se inscreva no canal, que ajuda bastante a gente para levar esse conhecimento para mais pessoas. Obrigado, até a próxima.